Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Análise do Comportamento 360. Eu sou o Anderson Santos, diretor deste canal. O canal tem como princípio e objetivo propagar a saúde e a educação. E no vídeo de hoje vamos falar sobre transtorno alimentar. É um assunto hoje muito delicado e já é uma epidemia no nosso país. E dentro do transtorno alimentar, nós vamos falar hoje especificamente sobre a obesidade. Existem dados do Ministério da Saúde aqui no Brasil, de uma pesquisa feita nas capitais do Brasil, de pessoas acima de 18 anos. Em 2006, o índice de obesos em 2006 de pessoas acima de 18 anos nas capitais do Brasil eram de 11,8 pessoas da população da capital. Em 2018, essas capitais, as capitais do Brasil, pessoas acima de 18 anos, o índice subiu para 60,2. É um crescimento assustador de obesidade. E nós queremos nesse vídeo tentar discutir um pouquinho com você o porquê desse crescimento. O porquê de uma população tão obesa. E o porquê que principalmente o povo da capital é obeso. Primeiro eu queria identificar o que é obeso dentro da categoria da saúde. Pessoas com índice de massa corpórea acima de 30 é considerado obeso. Então, se você fizer o cálculo hoje do IMC, índice de massa corpórea seu hoje, e der acima de 30, você já é considerado um obeso. E nós vamos hoje, dentro da análise de comportamento, tentar identificar o porquê que a população tem essa compulsão alimentar. Por que o povo hoje, principalmente os que moram na capital, que tem a correria do dia a dia, tem essa compulsão alimentar? Isso é chamado de hiperfagia. Hiperfagia é uma patologia, é uma doença que é o aumento patológico de apetite. É quando você aumenta muito o apetite, você consome demais, você tem uma impulsividade, uma compulsão alimentar. E isso te leva à obesidade. A análise do comportamento explica que todo comportamento ele é selecionado. Ele é escolhido pelo ser humano ou pelo indivíduo, pelo animal, pelo sujeito, através de 3 seleções. A primeira seleção é filogenética, que é a herança genética que nós temos. Então é claro que um dos fatores da obesidade é o que nós herdamos geneticamente dos nossos pais. Esse é um dos fatores. O outro nível de seleção do comportamento é o ontogenético, aquilo que aprendemos na vida. E ao longo da vida nós aprendemos muitas coisas. Ao longo da vida nós aprendemos a nos alimentar com muitas coisas. Aprendemos a gostar de muitos alimentos. Foi ao longo da minha vida que eu aprendi a gostar de chocolate, de brigadeiro, de sorvete. Foi ao longo da minha história de vida que eu aprendi a ter gosto por essas coisas. Então este é o nível de seleção ontogenético. E o terceiro e último nível de seleção, que eu já falava, é o cultural. E se você parar e pensar um pouquinho sobre a seleção cultural, sobre o transtorno de alimento, ela é muito clara. Ela chega até a ser explícita. Você já viu alguma festa sem comida? Você já viu algum aniversário sem bolo? Já viu alguma comemoração do povo do Brasil que não tenha churrasco ou feijoada? Isso é a cultura do nosso país. E esse tipo de alimentação, muitas vezes, é o que leva a população a não se cuidar em relação à sua alimentação, e isso vira um transtorno alimentar, que pode gerar obesidade. Então, se nós analisarmos os 3 níveis de seleção, que é o filogenético, o ontogenético e o cultural, a alimentação está dentro dos 3. A alimentação, se alimentar, é um comportamento vital. Todo animal tem que se alimentar, todo ser vivo tem que se alimentar. Só que a questão é do que eu me alimento, o que eu estou comendo. Eu estou me alimentando com o quê? Você já parou para pensar numa coisa? Que em toda a natureza, seja nos animais, seja nos frutos, seja no plantio, não existe um fruto sequer, não existe um alimento natural sequer que tenha juntos gordura e açúcar. Não existe na natureza isso. A combinação de açúcar e gordura numa mesma alimentação é coisa do homem. Nós inventamos isso. Nós criamos alimentos gordurosos e com açúcar. E isso leva à obesidade. Isso leva a um transtorno alimentar. A questão do perigo do transtorno a gente não percebe, e a gente se auto-sabota muitas vezes até, é porque a comida, quando ela é agradável,
ela é um alimento palatável, ela é saborosa, nós temos um prazer imediato. Aí nós temos a questão do autocontrole. A comida me dá um prazer imediato. E a obesidade, ela vem a longo prazo. A obesidade vem ao longo dos anos. Mas o prazer de comer um chocolate, o prazer de comer um brigadeiro, ele é imediato. Então o alimento proporciona respondentes imediatos, prazeres imediatos. Por isso comemos. O contrário também é verdadeiro. Quando você frequenta uma academia e faz um dia inteiro de exercício, você pratica atividades esportivas, você não tem um resultado imediato do emagrecimento. Você faz exercício hoje e vai emagrecer daqui a um tempo, daqui a meses, depois de um plano de treinamento. E o ser humano ele é tendencioso a ter o prazer imediato, a querer o prazer imediato, a querer o prazer na hora. Ele não quer esperar para ter prazer. Quando eu falo de autocontrole, eu uso muito o exemplo do Brasil em relação ao tabagismo. Existe uma campanha no Brasil muito forte contra o tabagismo. Hoje os maços de cigarro são obrigados a vir no seu rótulo com imagens terríveis de câncer de pulmão, de aborto espontâneo. São imagens terríveis que vêm no rótulo do maço de cigarro. E por que mesmo vendo essas imagens, o fumante, o viciado no tabaco, ele não para de fumar? É claro, o comportamento de fumar traz para ele um prazer imediato, na hora, de sustentar o vício dele imediatamente. O câncer de pulmão demora anos para aparecer. As doenças derivadas do uso do tabaco demoram anos para aparecer. Então, o prazer imediato é o que controla o ser humano. E no caso da alimentação é a mesma coisa. Nós queremos prazeres imediatos. Nós queremos ter o gozo imediato. E o que nós precisamos estar atento? O que nós podemos fazer para melhorar isso aí? Analisar nossos comportamentos referente à alimentação. Uma coisa que é importante, nós temos realizado são grupos de apoio, grupos de orientação, grupos de psicoeducação alimentar. Existe hoje uma área da ciência que se chama nutrição comportamental. Se você parar e estudar sobre as dietas que existem, alguns defendem que a dieta intermitente é a mais adequada. Outros dizem que se alimentar de 3 em 3 horas é a mais adequada. Existem várias teorias, mas na verdade o que nós precisamos é de uma nutrição comportamental diferenciada. É identificar os nossos comportamentos que não são adequados. O que é inadequado na minha alimentação eu tenho que identificar e alterar eles. Quais são as contingências envolvidas que estão me levando a ganhar peso, a ser um obeso e prejudicar a minha saúde? Talvez nós não paramos para pensar, mas as comorbidades de uma obesidade são enormes. Doenças do coração, doenças como pressão alta, são derivadas de uma obesidade. E se você parar para pensar sobre a compulsão alimentar, ela costuma aparecer sempre depois de um tempo sem comer, sempre depois de grandes restrições alimentares. Você faz uma grande dieta, passa um período sem comer, aí então em seguida vem a compulsão, você come demais. Você não consegue comer o necessário, o suficiente. Hoje no Brasil, por causa desses índices enormes de obesidade, para você realizar um procedimento cirúrgico, a cirurgia bariátrica, você precisa necessariamente de um laudo de um psicólogo. Mas nós psicólogos, o que nós fazemos? Nós procuramos, antes de dar laudo para qualquer cirurgia, intervenção cirúrgica, nós procuramos fazer com que o nosso paciente entenda que são os comportamentos alimentares que estão inadequados. Que se for ajustado, ele pode ter uma vida saudável, ele pode perder peso naturalmente, porque o corpo responde. O corpo responde. Da mesma forma que ele aprendeu a se alimentar de uma forma errada, ele pode ser reeducado e aprender a se alimentar adequadamente. Eu queria que você, que acompanhou esse vídeo e conhece alguém que sofre com a questão do peso, que ganha peso muito fácil, vive fazendo dietas, que você compartilhe esse vídeo. Que você compartilhe esse vídeo que ela possa entender que o que ela precisa é de uma mudança de comportamento. Que talvez a perca de peso dessa pessoa esteja no psicológico e não no orgânico. Que você compartilhe esse vídeo com alguém. Que você está nos assistindo agora, que você se inscreva em nosso canal.
nos acompanhe no YouTube, que você ative o sinalzinho aqui de novos vídeos, que você possa nos acompanhar e compartilhar. Lembrando que o canal Análise do Comportamento 360 é um canal para saúde e educação. Nós estamos compartilhando com você hoje saúde e educação sobre transtorno alimentar. Melhore a sua alimentação, melhore a sua qualidade de vida, você pode viver melhor.